Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, última aula, a gente vai encerrar o capítulo do livro de vocês sobre sistema hormonal. E o último assunto do livro de vocês é um resumão sobre os hormônios. Basicamente, o que eu expliquei nesse meu resumo aqui que a gente fez lá na primeira aula. Mas vamos recapitular rapidinho para a gente deixar tudo na ponta da língua para fazer os exercícios, tá bom? Então, aqui ele traz a hipófise, que é a nossa glândula mãe, e os hormônios que essa nossa glândula mãe libera. Quais são eles? O TSH, que é o hormônio estimulante, hormônio tireoestimulante, ou hormônio estimulador da tireoide, que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. Quais são eles? O T3 e o T4, que a gente viu que atua no metabolismo celular. Nós temos também o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele vai estimular o córtex da glândula suprarrenal, que a gente também falou sobre a glândula suprarrenal na liberação aí de corticoide e de adrenalina. O FSH, ou hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, são aqueles hormônios que vão estimular os órgãos, as gônadas, né, que são os testículos e os ovários, a produzirem as células e os hormônios sexuais. Então, eles que vão estimular a produção do estrogênio, do testosterona, do progesterona, além da incentivação aí da produção de óvulos e espermatozoides. O hormônio do crescimento, que é o GH, que a gente falou lá, foi o primeiro que a gente falou naquela aula, que é aquele hormônio do crescimento, que ele vai atuar nos ossos e nos músculos. O hormônio lactogênico, ou também chamado de prolactina, é aquele que envolve a produção do leite. Lembra que a gente falou da diferença da prolactina para a ocitocina? A prolactina é a produção do leite, enquanto a ocitocina é aquele que vai ser pela liberação do leite, além da contração dos músculos lisos, como, por exemplo, as contrações do útero, tá? Para facilitar o parto. Nós temos também o hormônio antidiurético, ou chamado também de ADH, que é aquele hormônio que atua na reabsorção de água lá nos nossos néfrons. Lembra que eu falei que quando a gente consome bebida alcoólica, o álcool inibe o ADH, então a gente passa a ficar desidratado, por isso a gente tem muita sede, porque os nossos néfrons não reabsorvem água, porque essa reabsorção vai acontecer graças ao ADH, ok? A epífise, ela vai liberar melatonina. A melatonina é um hormônio que regula o sono, regula o nosso ciclo circadiano. É ele que faz com que a gente saiba quando é dia e quando é noite. A tireoide, que são os hormônios que a gente já falou, do T3 e do T4, que vão regularizar aí a taxa metabólica, o metabolismo celular. As paratireoides são pequenas glândulazinhas que estão atrás da tireoide, elas secretam o paratormônio. Graças a elas, a gente tem aí a absorção do cálcio e do fósforo no sangue e nos ossos. É ela que regula o quanto de cálcio e fósforo estará no sangue e o quanto estará armazenado nos ossos. Os nossos ossos servem como armazenadores, como uma dispensa para o cálcio e para o fósforo. As suprarrenais, que a gente falou dos glicocorticoides e da adrenalina. Os glicocorticoides vão atuar no metabolismo da glicose, dos açúcares, da absorção dessa glicose para a respiração celular. Então, é ela que vai ajudar as nossas células a absorverem a glicose. E a adrenalina, que é a nossa resposta em casos de luta e fuga. O pâncreas libera a insulina e o glucagon. Lembra que a gente também falou da insulina como facilitadora da penetração da glicose nas células? E o glucagon da transformação do glicogênio, que é o nosso estoque de glicose dentro do fígado, em glicose novamente, voltando para a corrente sanguínea. Os testículos vão produzir os hormônios sexuais masculinos, e os ovários vão produzir os hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e progesterona, como eu disse para vocês anteriormente. Os testículos e os ovários, eles vão atuar também nas características secundárias dos indivíduos. Quais são?
das características do homem e da mulher. No caso da mulher, das curvas, dos seios, dos quadris. Já do homem, do gogó, da mão maior, do pé maior. Todas as características que justificam um ser homem e o outro ser mulher fisicamente falando. Tá bom? Então, era só para vocês terem uma noção geral, porque vocês vão ver tudo isso de novo no ensino médio. Então, aqui é só para vocês saberem que eles existem, mais ou menos o que eles fazem e tudo que eu falei nas aulas anteriores. Então, agora, a lição de vocês é ler o capítulo novamente, reveja as aulas para poder fazer os exercícios tranquilo. Tá bom? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.